Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E nós vamos hoje decorrer mais um pouco da palavra do Senhor, amém? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas nós estamos decorrendo um pouco do livro de Gênesis. Faz alguns dias que eu estou no mesmo livro. Hoje eu vou falar do capítulo 15. Mas por que isso? Porque, Leide, eu também confesso a vocês que fiz a mesma pergunta para Deus, né? Porque eu não tive vontade de sair do livro de Gênesis. Eu acredito que o Senhor tem grandes coisas, Deus quer falar conosco. Eu acredito que Deus quer nos ensinar alguma coisa nesse livro. Então, eu acredito que Gênesis é o começo também de algumas histórias aqui, porque Deus quer refazer a minha e a sua história. Então, tudo tem que ter um início, tudo tem que ter um começo. Então, nada mais apropriado do que começar pelo Gênesis, pelo princípio de tudo, né? Para que quando a gente estiver caminhando, a gente possa se lembrar que houve um início de uma caminhada, que houve um início de uma promessa. Nós estamos caminhando junto com Abrão ainda, né? Ainda não era Abraão, porque assim como Abrão precisou de uma promessa, de uma direção, você e eu também precisamos, amém? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, vamos decorrer um pouquinho sobre o capítulo 15, que diz assim, vamos para a palavra de hoje. Antes de começarmos, já deixa o teu like, curte esse canal, deixa aí embaixo de onde você está me ouvindo, amém? E diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos e mordomos da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado filho, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor me dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos este, partiu pelo meio e pôs cada parte em frente da outra, mas as aves não partiu. Amém? Graças nós te damos pela tua palavra, Senhor. Ilumina os nossos pensamentos e os nossos corações para ouvir a tua boa e perfeita mensagem. Como nós tínhamos falado no estudo do versículo 14 de quarta-feira, então ele tinha ido resgatar Ló daqueles 4 reis. Lembra que a gente tinha falado dos 4 reis contra os 5 reis? Então Abraão voltou, resgatou Ló, resgatou todos, derrotou os reis, tá. Depois desta coisa, diz o versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu gosto muito da King James atualizada, que ela é mais fiel aos originais. Na verdade, a King James 611, mas eu gosto da atualizada porque tem uma linguagem mais fácil pra gente. Eu até tem uns vídeos que eu gravava com ela, só que eu dei essa Bíblia para um amado, né? Que como ela é mais fácil de ler, ele estava indo para a igreja comigo, eu falei, você precisa ler a palavra de Deus e para você entender tem que ser uma linguagem mais atual. Aí eu a dei e estou para comprar outra, gente. Mas aí eu tenho a King James atualizada no meu celular, a qual estou gravando. Então não posso lê-la para vocês. Mas eu escrevi uma parte onde Abraão diz
na linguagem da King James atualizada, ele diz assim, Deus diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. A João Ferreira de Almeida disse: eu não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ou seja, nessa interpretação, Deus está dizendo assim: olha, eu sou o teu escudo e eu sou a tua herança. Mas na atualizada, Deus diz assim: eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Porque galardão, Deus já é de Abraão. Tem galardão maior do que você ter Deus falando com você, do que o próprio Deus te dar vitória, do que o próprio Deus ser o primeiro a falar. Antes de todo mundo, Deus falou com Abraão. Tem galardão maior do que isso, mas Abraão tinha uma necessidade. Abraão tinha a esposa estéril e a necessidade de Abraão era um filho. O desejo do coração de Abraão era um filho. Ele queria ter uma descendência, ele queria ter filhos, ele queria ter uma família dele próprio. E Deus sabia do desejo dele. Mas Deus tinha feito uma promessa lá em Ur dos Caldeus a Abraão. Falou: sai do meio da tua parentela. Deus apareceu para ele, Deus tirou ele para fora, Deus mostrou as estrelas do céu. Falou: tu podes contar os grãos de areia do mar e as estrelas do céu, também poderás contar a tua descendência. Mas o tempo foi passando, e Deus, ele sabe que nós precisamos sempre estar sendo lembrado das promessas do Senhor em nossas vidas. Sabe que o desânimo vem, sabe que as lutas vêm, todas as coisas contribuem para nos tirar do foco da promessa. Deus, ele esteve com Abraão várias vezes fazendo a mesma promessa. Provavelmente Deus também já esteve com você fazendo a mesma promessa. Te lembrando do início, uma das formas de entender que Deus está te lembrando da promessa que te fez lá no início é esse livro de Gênesis, que a gente não sai dele. Deus está dizendo: eu tenho uma promessa para a sua vida e essa promessa ainda é válida e eu vou cumprir. Pode ser que esteja demorando, pode ser que o tempo esteja passando, mas você precisa crer. E muitas das vezes Deus nos leva ao início, ao princípio daquela promessa que nos fez, para nos lembrar que Ele não se esqueceu e Ele está trabalhando para que ela se cumpra. Mas sabe que nós somos seres humanos que somos ligados aos tempos. Nós estamos ligados às circunstâncias, nós estamos ligados às ansiedades, os anseios do nosso coração. E então por isso que Deus vem tempo em tempo nos lembrar das promessas que nos fez. E Deus está te lembrando hoje. Já aquela promessa que eu te fiz ainda é válida e eu estou trabalhando. Você precisa sair para fora, olhar de novo as estrelas do céu e se lembrar do início, da promessa que eu te fiz, porque ela ainda está válida. Eu ainda estou trabalhando para que ela aconteça. Pode até parecer que nada está contribuindo, que Deus já se esqueceu, que não vai acontecer. Pode ser que você esteja falando: Senhor, acho que o Senhor já esqueceu de mim. Nem vou mais te encher a paciência orando por isso. Nem vou mais pedir. E Deus está te dizendo nessa manhã: não, continua do mesmo jeito. As minhas promessas continuam da mesma forma. E eu estou trabalhando para te levar à terra prometida, para tomar posse daquilo que eu te prometi lá atrás, amém? Então, diante da espera, diante da demora, por mais que as coisas estavam dando certo para Abrão, em algumas áreas, em algumas coisas, por exemplo, ele com 318 homens derrotou 4 reis e 4 exércitos poderosos que tinham se unido, com 318 homens. Quem derrotou aqueles reis? Foi o próprio Deus que deu na mão de Abrão aquela vitória. Então, por mais que algumas coisas estejam dando certo, mas sabe aquele desejo, aquele anseio que você tem na sua alma, de que você precisa de uma coisa que Deus faça por você e parece que essa coisa nunca vai acontecer? Abraão também estava assim. Abraão diz assim: para que me serve, Senhor, herança, se eu não tenho filho? O herdeiro da minha casa vai ser Damasceno, o meu mordomo. O Senhor não tem me dado filhos.
E aí Deus disse: não, Abrão, o herdeiro da tua casa vai ser um nascido das tuas entranhas. Então levou Abrão para fora para reafirmar a promessa que tinha feito lá em Ur dos Caldeus e falar: eu não me esqueci do que eu te prometi, mas continue crendo, continue. Só que desta vez, Abrão não ficou só, que diz no versículo 6, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Só que não, dessa vez não ficou só no creu, ele quis algo mais do Senhor. Ele quis saber como seria isso, ele quis se aprofundar, queria saber muito mais. E ele disse assim: Deus, como será isso? Como saberei que hei de herdá-la? Aí Deus deu uma instrução a Abraão, falou: tá bom, eu vou te revelar mais do que eu tinha planejado. Muitas das vezes só a promessa não nos deixa calmos, não nos deixa confiantes, não nos deixa em paz. O ser humano tem desejo de saber mais como vai ser. Como será isso, Senhor? Como vai acontecer isso? E Abraão, desta vez, até então, ele só tinha crido, mas dessa vez ele perguntou, falou: Deus, como vai ser isso? Como que eu vou herdar? Quis saber mais. E Deus falou para ele, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra, um carneiro, uma rola, um pombinho, e faz uma oferta, faz um sacrifício. Porque tem coisas que Deus vai só te falar, vai mandar alguém falar, vai falar através da palavra, vai te prometer, mas tem coisas que para você entender, para você mergulhar e para você querer saber mais, você precisa entregar a Deus algo mais também. Porque prometer é fácil, Deus vai falar: olha, eu te prometo, eu prometo que eu vou fazer isso na sua vida. Foi uma promessa, vai se cumprir? Vai. Mas nós, como seres humanos, temos a necessidade de saber: mas como vai ser, Deus? Eu quero saber mais. Agora, para saber o mais de Deus, você precisa mergulhar mais. Você precisa entregar uma oferta, um sacrifício, para você entender os caminhos do Senhor, para você estar participando do processo, para você fazer parte, nem que seja por um segundo, de como que Ele vai fazer. Algo mais profundo precisa de sacrifícios mais intensos, precisa de uma entrega maior. Precisa que você esteja não só crendo, mas também participando. Precisa que você seja participante. Se você quiser ter algumas respostas que você não teve até hoje, você precisa se sacrificar mais ainda. Sacrificar os seus achismos, sacrificar a sua incredulidade, sacrificar a sua arrogância, a sua soberba. Não é os animais literalmente, mas é o sacrifício que nos custa mais. Você precisa sacrificar a sua incredulidade, você precisa sacrificar a sua ansiedade, você precisa sacrificar a sua vontade de jogar tudo por alto e retroceder. Você precisa sacrificar a sua vontade de chutar o balde e falar: ai, Senhor, olha, por mim deu. Sacrifique a sua rebeldia, sacrifique ao Senhor. Fale: Senhor, estou dando como sacrifício agradável ao Senhor, porque eu também quero participar dessa promessa. Eu quero saber muito mais, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero só a promessa em si, mas eu quero ver o processo. Eu quero participar do processo, mas eu quero participar com o olhar certo e o coração certo. Eu quero conhecer, Deus eterno, mais desse Deus tão poderoso. Então sacrifique as suas incredulidades, sacrifique a sua ansiedade, a sua inconstância, a sua rebeldia, o desejo de colocar a mão onde Deus não mandou você colocar, de fazer do seu jeito. Espere, sacrifique a sua vontade de dar uma ajuda ao Senhor. Ele não precisa da sua ajuda. Faça esse sacrifício ao Senhor, busque ao Senhor, busque a Ele. Como, Senhor, eu devo agir durante a espera dessa promessa? Como que vai ser, Senhor? Me revela mais, eu quero saber mais. Senhor, eu quero entender mais, eu quero participar, eu quero ter mais do que só uma palavra. Eu quero ver, porque Ele mostrou a Abraão o que iria acontecer. Ele também pode mostrar a você. Ele me mostrou, tem promessa na minha vida, que Ele não, só Abraão, não me mostrou com visões, como foi aqui, mas me mostrou na palavra, como e mostrou para outras pessoas em sonhos,
algo que Ele ia fazer na minha vida. Então Deus mostra, mas você precisa estar sacrificando, adorando, ofertando, buscando nele esse entendimento, buscando nele essa vontade de participar, esse desejo de Senhor, eu quero deixar toda a carne, a incredulidade do que os meus olhos estão vendo, porque aos meus olhos, amada, o que Deus me prometeu é muito grande para mim. O que Deus falou que iria fazer, para mim, aos meus olhos humanos, é impossível. Talvez Deus prometeu algo para você, que aos teus olhos você esteja falando como eu muitas das vezes já falei, é impossível isso. Mas Deus continua te trazendo e me trazendo para fora para reafirmar a promessa. Ele continua falando para você, olha as estrelas, conta a areia. Se eu falei que eu vou fazer, porque o meu agir não vai depender de você. O que você fez, as bezerras, as pombinhas, os carneiros que você trouxe, é só porque você queria ver mais do que eu já falei. Então, se você quer ver mais do que a promessa, se você quer algo, uma confirmação maior do que a que Deus já te deu, você vai precisar fazer algo maior para que você possa entrar nesse mundo espiritual, ter uma visão espiritual e participar do que Deus está fazendo. Agora, isso não quer dizer que Deus está dependendo do seu sacrifício ou depende da sua oferta para fazer alguma coisa. Não, a promessa Ele já te fez. Só tá te falando, não, olha, eu vou fazer isso. Você não queria ver mais? Então vai ser assim, assim, assado. É só isso que você vai ter de mim. Eu não preciso da sua ajuda. Você não vai me buscar para participar da obra que eu vou fazer, porque eu não preciso de ninguém para me ajudar. O que você tem que fazer é continuar crendo. Então todas as ofertas e todos os sacrifícios que você fará para mim, é só para te deixar mais esperançosa, mais esperançoso da promessa, só para te sustentar mais, só para que você tenha de mim uma visitação a mais do que você já tem. É só para você ter um novo, algo que te dê mais um ânimo, mas eu não dependo do seu sacrifício nem da sua oferta. A oferta e o teu sacrifício é só para ver além do que eu já te mostrei. Se você quer ver além do que eu já te prometi, do que eu já te mostrei, aí sim, você tem que fazer essa oferta, você tem que se consagrar, você tem que me buscar, você tem que me adorar, você tem que se santificar, se você quiser ver mais do que eu já te prometi. Mas o tempo da promessa continua o mesmo. Você vai ter que passar por onde eu mandei você passar, você vai ter que percorrer a terra, como eu disse que você ia percorrer, você terá que fazer o trajeto que eu já determinei para você fazer. Só que algumas coisas, algumas visões, algumas contemplações em nossa vida depende do quanto a gente se santifica, do quanto a gente busca o Senhor. Mas a promessa do Senhor não depende de mim, de você. É uma promessa, pronto, final. Ele fará. Durante esse processo, durante essa espera, Abraão tentou dar uma ajuda a Deus, tentou antecipar a promessa, fez Ismael, estava demorando, Abraão se deixou influenciar por Sara, mas só atrasou mais alguns processos. Nós não podemos mudar o que Deus disse que ia fazer. Nós não podemos adiantar o que Deus disse que ia fazer. Nós precisamos ser preparados por Deus. Tem uma jornada, um caminho, tem toda uma terra para percorrer, como eu disse em vídeos anteriores, no começo desse estudo de Gênesis. Você vai ter que percorrer aquilo que Deus te prometeu. Você vai ter que se preparar, você vai ter que conhecer o território, você vai ter que estar perita, porque no capítulo 14 que nós lemos, aqueles reis saíram para a guerra sem conhecer o território e caíram no poço de betume. Você
tem uma promessa, você tem uma vitória que Deus vai entregar em suas mãos. Você precisa conhecer o território da promessa, você precisa saber como manejar o que vai chegar em tuas mãos para você não colocar tudo a perder. Então você precisa passar por algumas provações que Deus irá colocar na minha vida e na sua vida para que nós possamos ser aptos a receber. Enquanto nós não estivermos maduros para lidar com a promessa, para lidar com o que Deus nos prometeu, nós não seremos capazes de ter em nossas mãos. Deus só entregará na minha vida e na sua vida quando você e eu estivermos preparados, quando Ele tiver a certeza que nós vamos saber o que fazer com aquela promessa, o que nós não vamos desperdiçar, que vamos usufruir e vamos glorificar o Senhor através do que vai acontecer, através do que Ele colocar em nossas mãos. Se você quer conhecer mais, além do que Ele já te deu, se você quer participar quando eu digo assim, se aprofundar, Senhor, como será isso? Como será? Abraão perguntou. Como que eu vou herdar isso, Senhor? Como será isso? Abraão quis saber muito mais. E Deus mostrou, faz isso, 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 eu te mostrarei coisas grandiosas. Quer ver coisas grandiosas que vão acontecer em sua vida? Então segue aquilo que Deus tem mandado você fazer. Se santifique, busque ao Senhor, jejue, ore. Esse é o sacrifício. O jejum e a oração abre a visão espiritual e nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus. Nós conseguimos ver além do que Ele nos prometeu. Nós conseguimos ver com os olhos espirituais aquilo que Ele já nos prometeu. Amém? A palavra era essa. Fique na dispensação da promessa. Nós estamos na dispensação da promessa. Deus prometeu. Deus ainda está dizendo, olha, eu tenho uma herança para você, eu tenho uma promessa para você e eu vou fazer. Então Deus está reafirmando o que Ele disse para você no início. Você com certeza tem uma promessa. E se você não tem, busque saber qual é a sua promessa. Deus tem promessa para cada um dos filhos seus. Deus tem um plano, um propósito. Se você não sabe qual é o seu, busque conhecer a Deus. Busque ir numa igreja, busque ler a palavra, leia. Antes de ler, peça o Espírito Santo para Ele te revelar, para Ele te mostrar, abrir o seu entendimento, seus olhos espirituais, para você entender o que Ele está falando com você. E aí Deus vai te mostrar grandes coisas que Deus preparou para você, amém? Antes de você sair desse vídeo, deixe seu like, curta, comente, deixa aqui embaixo, escreva aqui embaixo, reafirme, eu tenho uma promessa. E eu continuo crendo nela. Manda para o seu amigo, manda para sua amiga, para sua mãe, para o seu grupo. Leva essa palavra para pessoas que estão paralisados, que estão desistentes, quase desistindo de crer naquilo que Deus falou. Pessoas que estão assim, eu acho que eu passei muito tempo assim, amados. Muito tempo eu falava, acho que o Senhor não vai fazer. Acho que o Senhor esqueceu de mim. Mas todas as vezes que eu abri a palavra do Senhor, todas as vezes que eu ouvia uma palavra do Senhor, todas as vezes que eu ia no culto, o Senhor reafirmava, o Senhor me trazia para fora, falava, olha para o céu, vê as estrelas. Eu estou te reafirmando aquilo que eu já tinha te prometido lá atrás. Amém? E Deus está falando com você essa manhã. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.